Meus queridos, o dia que eu conheci mesmo pastor Alcides foi num evento. O que era aquilo lá? Aquilo é um estádio? O que era aquilo lá que você pregou lá? Não, lá em Recife. Era um teatro, né? É, que eu fiquei conhecendo melhor o pastor Alcides, foi lá, num evento de jovens. O apelido dele, ele era tão magro, mas tão magro, queridos, que o apelido dele era Billy Green. Mas Deus já usava esse homem tremendamente, como usa até hoje, né, que eu muito o admiro. Hoje ele está assim, à beira da obesidade já. Deve estar se alimentando melhor e tudo. Mas não vale vingar. Não vale dizer meu apelido, viu? Então, queridos, assim, é uma alegria. E outra coisa que eu percebi, ele parece que me conhece mais do que eu mesmo. Esse histórico que ele traçou de mim aqui. Mas, assim, estamos na jornada, estamos na obra. E eu gostei muito do tema desse congresso, igreja, porque, queridos, eu sou amante da igreja, eu sou defensor da igreja. Eu sou defensor da igreja. E eu assim, reajo veementemente quando alguém queira se levantar para detonar a igreja sem critério. Eu penso o seguinte, quer detonar um personagem, alguém, um pastor, seja lá quem for, ou a denominação X, faça isso, mas seja nominal. Mas não detone a igreja do Senhor assim por atacado, não. Pelo contrário, nós devemos amar a igreja, amá-la e defendê-la. Eu estava ali, aí me lembrei de um texto que está em Efésios 5:31, que diz: por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. E eu fiquei pensando, o contexto aqui é do apóstolo falando veementemente para o homem amar a sua esposa, dentro de uma perspectiva de como o Senhor Jesus amou a igreja. Porque na sequência aqui do versículo ele diz, olha, grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, é essa analogia da paixão do Senhor Jesus pela igreja, pela sua igreja. Então, nós temos que amar a igreja, precisamos amar a igreja, precisamos aprender a amar a igreja, porque a igreja está dentro de uma conjuntura que diz tudo a respeito de Deus e de Jesus, que é a centralidade dessa igreja. E eu não vou amar a igreja de graça, porque simplesmente eu resolvi amar, eu quero amar. Não, existem alguns motivos fortes, pelos quais eu preciso amar a igreja. Um deles é que eu fui amado primeiro. Eu fui amado primeiro. E eu não estou amando a igreja com o meu amor, aquele amor que eu tinha lá fora. Eu vou amar a igreja agora com um amor com o qual eu fui amado, com o amor de Cristo que me amou. Então eu fui amado primeiro. Então tem todos os motivos do mundo, só por isso, para amar a igreja. Tem uns detalhezinhos assim, queridos, que as pessoas fazem, respeito e tudo, mas eu particularmente não gosto de fazer. Por exemplo, suponhamos que
o templo aqui fosse maior, e tivesse uma pessoa lá atrás, eu estou falando aqui, às vezes, até sem microfone, eu digo, venha para frente, vamos ficar todos ocupando aqui, venha, e a pessoa não quer, venha, não, está lá atrás, é porque quer ficar lá atrás, mas se não estiver ouvindo, problema é dele, ele está simplesmente medindo a paixão que ele tem pelo Senhor, pela igreja e por essa conjuntura toda. Se ele não está ouvindo e está lá, porque ele não está afim de ouvir, ele está apenas medindo a paixão que ele tem pelo Senhor, que o amou. Então, esse é um dos motivos fundamentais pelos quais nós devemos amar a igreja. Amar a igreja, queridos, não pode me trazer peso quando diz respeito às atividades dela, às reuniões culticas no templo, fora do templo, nos pequenos grupos, nas casas, enfim, deva ser para mim um prazer, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem que ser motivo de alegria e não de peso. Caramba, hoje é domingo, tenho que ir para a igreja. Mas ainda bem que alguém ligou e disse que vai jantar comigo, bem horário no culto, aí eu tenho uma desculpa para dar para a igreja, para o pastor. Não foi por causa disso, coisíssima nenhuma. Não fui porque eu não quis ir, porque senão poderia ter dito, é horário de eu ir para a igreja. É o horário da minha atividade na igreja. Eu tenho compromisso. Lamento, mas agora não dá. Queridos, esse foi um dos elementos que trabalharam a minha conversão aos 13 anos de idade, em Montes Claros, Minas Gerais. Eu fui morar com a minha tia, que já era convertida, e quando chegava gente de fora, de outra cidade, parente, dava a hora do culto, estava chegando essa parentela, sabe o que ela fazia? Vamos à igreja, escola dominical, domingo, 9 horas da manhã, ou culto à noite, 19 horas, vamos para a igreja? Não dá, isso, não quero. Então, beleza, eu estou indo para a igreja, está aqui a geladeira, está aqui arroz, está aqui feijão, fique à vontade, a casa é sua. Queridos, aquilo me ensinava, eu tinha 13 anos de idade. Aquilo ali estava dizendo para mim, Deus é prioridade na minha vida. Jesus é prioridade na minha vida. A igreja é prioridade na minha vida. Eu amo a igreja. Eu fui amado primeiro por essa igreja. Segundo, queridos, é a única, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é a única agência transformacional ao ponto de preservar todos os valores morais, cristãos, judaicos, que nós temos. Eu não conheço outra. Existem outras instituições por aí que fazem coisas boas, inclusive entidades religiosas, outras não consideradas religiosas, mas que eu as considero religiosas, como maçonaria, por exemplo. Mas, como agência transformacional, em caráter definitivo, e que preserva os valores judaicos cristãos, como a igreja, eu não conheço. Eu preciso amar uma coisa dessa, eu preciso ter prazer numa coisa dessa. Como diz o mineiro, eu preciso amar um trem desse. Eu sou mineiro, viu? Então, às vezes vem à minha cabeça, eu preciso amar um trem desse. É extraordinário demais amar. Quando eu falo amar, é amar mesmo. Ter o coração nisso, ao ponto de você chegar em determinado lugar, passando na cidade, ver um terreno grande. Caramba, mas que templo que não dá, que igreja que não dá aqui.
Uma igreja enorme assim, você já imagina, estacionamento por baixo, templo em cima, salas embaixo, isso, aquilo. Vem um terreninho desse tamanho, que maravilha, dá uma igreja aqui, não uma sede, mas dá uma igreja aqui. Você faz 3 pavimentos, isso, salas, aquilo outro e tal, galeria, isso. Então você ama tanto a igreja que você vê igreja em tudo quanto é lugar. É claro que quando você está dizendo prédio, igreja não é isso, pastor. Ô, teólogo, dá uma pausazinha aí, porque pela semântica, pelo desenvolvimento da palavra, aquilo ali é igreja. A gente conhece como igreja. Não é a parede que é igreja, eu sei disso. Mas ali é uma referência onde os caléus, né, chamados a chamar, estão. Vocês sabiam, queridos, que a palavra caléu, não é propaganda não, mas assim. Não, porque eu só lembrei. Que é um privilégio muito grande. Sabia que a palavra igreja é composta da preposição ek, no grego, mais o verbo kaleo, que é chamar eclesia, ek mais kaleo. Então, igreja são aqueles que perfazem a comunidade dos que foram chamados, ek, lá de fora, para um encontro transformacional com Jesus. Isso é igreja. Então eu vejo um prédio, mas ali eu vejo as pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho. Evangelho esse do qual Paulo não se envergonhou. Não permito que a vergonha se ponha sobre a minha cabeça. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para transformação de todo aquele que crê. Então, queridos, nós temos todos os motivos do mundo para amar a igreja. A igreja é a comunidade dos regenerados, daqueles que foram gerados de novo e que pertencem a uma família espiritual. Nós fomos gerados dos nossos pais, por isso eu pertenço à família dos Pereiras de Oliveiras, lá do norte de Minas Gerais. Mas quando eu nasci de novo, eu pertenço a essa família aí. Você faz parte da minha família. Todos vocês fazem parte da minha família, porque a comunidade dos regenerados, comunidade daqueles que foram gerados de novo, e agora nós podemos os chamar de irmãos. Recentemente eu perguntei na igreja, sabe por que eu te chamo de irmão, você me chama de irmão? Eu vou te explicar. Você não sabe, né? Pois é, eu vou te explicar. Aí expliquei isso. Você nasce dos seus pais, aí você chama os seus irmãos de irmãos. Aí você nasce de novo, aí você tem um pai que é Deus. Eu também tenho o mesmo pai que é Deus, porque eu fui regenerado, fui gerado de novo, gerado dele. Então eu te chamo de irmão, você me chama de irmão. Nós pertencemos à mesma família. É por isso que eu me sinto à vontade aqui, perto do pastor Alcides e de todos vocês, porque é a mesma família, tem a mesma linguagem. Então, por causa dessas coisas, meus queridos, é que nós precisamos amar a igreja, amar a igreja. E quando nós amamos a igreja, a nossa visão se abre para a expansão dela, para a expansão dela, para os nichos da igreja, em tudo enquanto é lugar. Agora, no mês de março, vou estar enviando uma missionária para uma tribo no Amazonas, depois de Manaus, Sataré-Mauê. Estava tentando lembrar aqui o nome da tribo, Sataré-Mauê. Vai fazer um trabalho lá, um trabalho, a priori, não tinha nada a ver com a igreja, mas meus irmãos, depois eu entrei em contato com ela, eu falei, eu estou ansioso para ver a igreja lá,
Porque como é que você vai fazer um trabalho lá e não vai nascer uma igreja? Como? Não vai evangelizar? E se evangelizar não vai haver regeneração de pessoas, conversão de pessoas? Vai. E como vai cuidar? Então vai nascer uma igreja lá. Se precisar, a gente faz um templo, mas vai nascer uma igreja lá. É inevitável não nascer uma igreja lá. Eu não sei se eu conversei com o pastor Alcides também. Nós estamos sendo acompanhados, aliás, estamos acompanhando uma família de pastores missionários moçambicanos, né? Moçambicanos. E assim, não sei se casualmente ou providencialmente, eu me deparei com um vídeo de um rapazinho lá em Moçambique, mais especificamente na cidade de Chimoio. E eu gostei daquele menino, falando bem, um semblante assim, liberto. Joselino, isso. Depois fui descobrir que o camarada é um servo de Deus, inclusive dentro de uma teologia aproximada da nossa, parecida com a nossa, e eu nasci uma paixão daquilo, e está ardendo no meu coração. Então, quando não estou dizendo que vai nascer uma igreja lá, pode ser que sim, pode ser que não, mas assim, as coisas estão muito, muito direcionadas, mas assim, quando nós amamos a igreja, a nossa visão, ela se abre para a multiplicação, para a expansão. Agora, queridos, o que essa igreja precisa para ser essa igreja transformacional, expansionista? O que ela precisa? Meus queridos, olhando à luz ou a partir da igreja do Senhor Jesus, principalmente a igreja neotestamentária, uma das coisas, e não apenas olhando a igreja em si no período neotestamentário, mas associando isso à vivência que a gente tem. Uma das coisas, queridos, que a igreja do Senhor Jesus precisa é experimentar pessoalmente o poder de Deus. Eu disse experimentar pessoalmente, porque é muito fácil você pegar, elaborar um sermão, digitá-lo ali, na nossa época lá, datilografá-lo, né? Digitá-lo ali e fazer uma rebuscada daqueles homens que marcaram as suas histórias, os seus momentos, as suas gerações, e crescer e dizer que aconteceu isso, e que Charles Finney, e que Moody, e que isso, e que aquilo, e que aquilo outro. É bom, não tem problema, é história. Isso não é mal, mas eu estou me referindo à experiência pessoal com o poder de Deus, pessoal, e não sentindo ou citando as experiências de outros, porque quando a sua experiência é pessoal, ninguém vai ter argumento contrário, ninguém vai te convencer do contrário. E deixa eu contar rapidinho aqui, queridos. Eu fui pregar num evento que teve lá no Piauí, mas não foi um evento da nossa igreja, não. Foi um evento da prefeitura da cidade. Para todas as igrejas da região. E era
era bastante gente, talvez umas 3.000 pessoas em Praça Livre. E o prefeito patrocinou tudo, ida, hotel, tudo. E contratou uma banda que eu gostei muito, da região mesmo, parece que os meninos crentes mesmo, assim, um palanque, um palco grande. E eu vendo aquele movimento daquela banda ali, queridos, e aquela multidão na frente, eu falei, meu Deus, estou contando só para contextualizar uma coisa. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, a hora que eu tomar a palavra aqui, vai ficar só assim, vai sumir todo mundo. Vai sumir todo mundo. Para falar de quê? De Bíblia, de Evangelho. Não vai ficar quase ninguém. Meus queridos, mas para surpresa, parece que o silêncio é semelhante a esse que está aqui nesse momento. Eu não vi ninguém se mover para ir embora, nem sequer para ficarem irrequietos. E foi um trem assim, maravilhoso, extraordinário. Mas beleza, só estou contextualizando. Dias depois, eu fui pregar num congresso de libertação em Varsóvia, na Polônia. A igreja, queridos, a igreja, se desse essa parte aqui só, talvez fosse muito, só essa parte aqui, só fosse muito. Aí, tinha um intérprete contratado por eles, ateu, porque não tinha um servo de Deus. E na língua deles, quando você pensa que entendeu uma palavra, não tem nada a ver. E quando chegou, era um congresso, 3 dias, e quando chegou a minha vez, eu comecei a falar, estava o intérprete do lado, só que não era esse, Deus fez uma obra extraordinária. Eu sentei, querido, do lado de uma irmã, e, meu Deus, a unção que estava nessa irmã era extraordinária. E aí meu Deus, eu vendo os outros pregadores se enrolarem, sabe, quando o pregador falava de culto, ele falava de missa, e ele confundia tudo, porque ele não conhecia a linguagem, não tinha unção, não tinha nada. E eu vendo essa mulher, depois descobri que ela era uma brasileira carioca, que era casada com um rapaz de lá, com um pastor de lá, de Varsóvia mesmo. E aí, meu Deus, mas que unção que essa mulher tem. Aí depois fui falar com o pastor que havia convidado a gente. Aí eu falei assim, cara, não dá para essa irmã aqui, ela me ajudar na hora lá? Mas a gente já contratou o rapaz aí, já pagou e tudo. Não, mas fala para ele que ele vai descansar um pouco, né? E ela vai me ajudar. Não é que eles deixaram, meus irmãos, até agora eu estou, como diz o mineiro, estou arrupiado. O que Deus estava fazendo com a unção daquela mulher do lado, sabe? Coisa extraordinária, coisa grande demais. Mas o que eu quero contar para os irmãos? É que eu pregando aqui, numa igrejinha pequenininha, e está um tititi, sabe? Um tititi. Falei, meu Deus do céu, aí lembrei, porque era pouco tempo depois, lembrei eu pregando no Piauí, lá no Brasil, Praça Livre, umas 3.000 pessoas, o povo num silêncio, ouvindo tudo. Agora numa igrejinha desse tamanho aqui, um tititi, um barulho. Não estou entendendo isso. Meus queridos, o que estava acontecendo era o seguinte, ali tinha, me parece, não vou dizer com exatidão, mas me parece, segundo me falaram, em umas 6 nações naquele congresso. Umas 6 nações. E o que acontece? Tinha o tradutor oficial, e em cada grupinho ali, daquela nação, tinha outros tradutores, outros intérpretes. Por isso eles ficavam conversando. Aí eu me senti mais à vontade. Beleza, queridos, por que eu estou dizendo isso? Eu estou falando de experiência com o poder de Deus.
Por que eu estou falando isso? Porque tem uma história na Bíblia, onde um homem estava pregando, e ali tinha várias nações, e cada um dessas nações estava ouvindo falar na sua própria língua. Está aqui em Atos dos Apóstolos. O que eu quero dizer com isso? É a revelação, a manifestação do poder de Deus. O intérprete ali para todas aquelas nações era o próprio Espírito Santo de Deus. Isso é experiência tangível com o poder de Deus. Não tinha intérpretes daquelas nações, era o Espírito de Deus. Lá na frente, essa igreja está reunida num determinado lugar. Aí sabe o que aconteceu, igreja? O lugar onde eles estavam reunidos em oração. Sabe o que aconteceu? O lugar onde eles estavam reunidos sentiu uma emoção tão forte que começou a tremer. Sabe por que eu estou ironizando assim, dizendo que o lugar onde eles estavam reunidos tremeu? É porque talvez se fossem as pessoas, teriam traduzido, não, é emocionalismo, mas o lugar tremeu. E qual foi o resultado disso? Diz a palavra: todos foram cheios do Espírito Santo. E qual o resultado do enchimento do Espírito? Com ousadia anunciavam a palavra. O mistério da plantação de igrejas, queridos, é a experiência com o poder de Deus, a fome por vidas, por Deus. Ela cresce, ela aumenta. A vontade de evangelizar, de mostrar Jesus para as pessoas aumenta. Quando saímos do seminário, pastor Cides, lá no interior do Amapá, eu não sei se logo no mesmo dia ou no dia seguinte, vão lá me chamar para ir num determinado lugar, numa determinada casa, porque estava acontecendo uma coisa lá que eles não sabiam o que era. Aí eu fui. Cheguei lá, queridos, era uma senhora bem idosa. Naquela época, queridos, eu era magro. E eles estão rindo de quê? Era 40 e poucos quilos. Só que essa mulher era, além de já idosa, bem mais magra do que eu. Uma força descomunal. E essa mulher chutava tudo que tinha pela frente, esmurrava tudo que tinha pela frente. E a minha pergunta era: o que eu vou fazer com aquele diploma que eu peguei lá? Não tinha nenhuma matéria sobre esse assunto. E eu traquei no braço dessa mulher, queridos, dessa finurinha assim, traquei. Que lá pelas tantas horas, essa mulher está, deixa eu sair. Eu saí. Não, aqui você não sai, não. Oh, meus irmãos, Deus usou de beneficência para comigo ali, e aquele demônio já tinha saído há mais de hora. E está lá, irmãs. Literalmente falando, não estou exagerando, quando eu soltei o braço dela, estava fundo assim. Aí quando eu soltei, ela foi devagarinho assim, para lavar a loucinha dela.
E aí, meu irmão, tem que acontecer alguma coisa na minha vida, porque eu não consigo pastorear desse jeito, não. Oh, dificuldade, meu Deus, para elaborar um sermão. Teve uma vez que teve um evento lá, nunca me esqueci disso, teve um evento lá, lotou a igreja de pessoas da comunidade que não eram crentes. Aí eu levei um sermão para lá e no final perguntei para o presbítero lá o que ele achou e tal. Ele falou assim, foi muito bom, só não tinha nada a ver com aquele auditório lá. Caramba. Sabe aquela coisa assim, tudo técnico, tudo arrumado, assim, sem percepção espiritual nenhuma, sem visão espiritual nenhuma. Cheio do grego, cheio do hebraico. Aí, queridos, nós fomos para um acampamento tipo esse aqui, só que num lugar, né, era uma fazenda, e tudo muito rústico. A casa em si era uma mansão, mas tudo rústico, não tinha piscina, os alojamentos tudo muito rústicos. Foram 2 carros. Eu não me lembro se tinha um ônibus, depois um caminhão. Eu sei que foi um primeiro, eu não fui no primeiro, fui no segundo. Aí eu orientei, falaram, se vocês chegam lá, vocês vão fazer a devocional, e para depois vocês dormirem, porque a gente não vai chegar a tempo. Quando eu cheguei, eu perguntei, eles fizeram a devocional? Eles disseram, sim. Foi bom, pastor. Sabe o que é aquele assim, foi bom, pastor? Refletindo uma coisa diferente, assim, que eu olhei assim. Foi bom, pastor. Oh, meus queridos, eu lembrando disso agora, chego da vontade de chorar. Meus irmãos, no dia seguinte, ninguém tinha controle de nada. Da programação, de nada. Na programação tinha futebol, tinha banho lá chama de igarapé, né, que é aqueles rios com água cristalina. Gicanas, um monte de coisa. Oh, meus irmãos. Aí o primeiro dia eu fui pregar, eu me lembro como hoje, o texto era em Colossenses 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Aí o rapaz estava dirigindo o louvor, conduzindo o louvor aqui. Meus irmãos, uma trovoada no meio do povo. Era uns chorando, outros gritando, outros orando, outros rindo. Outros caíam entre os bancos, as cadeiras, assim, os bancos assim. Falei, meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida. Meu Deus, o que é isso? Tradicionalíssimo. Que é isso, Senhor? Irmãos, eu era tão tradicional, que um dia a professora da escola dominical levou as crianças pequenininhas, assim, de 3 anos, para frente, e cantaram um corinho, e bateu uma palminha assim. Eu levei para o gabinete essa professora. Como diz o outro, estou te dizendo. Meus irmãos, aí eu me lembro, e era uma parafernália, tipo essa aqui, eu não sei o que significa parafernália, não, mas esse monte de coisa assim. E aí o rapaz que estava conduzindo o louvor, foi comigo assim na frente, falou, pastor, o que eu faço? Ele estava querendo dizer o seguinte, como é que você vai pregar desse jeito? Ninguém está prestando atenção em nada. Olha como é que está. Eu disse, passa a palavra. Só disse isso, passa a palavra. Aí peguei, li só a primeira parte do texto. Se já ressuscitaste com Cristo,
buscai as coisas que são de cima. Aí eu perguntei assim, quem já ressuscitou com Cristo aqui? Aí foi aquele trovão. Aí eu empurrei, microfone, pedestal, tudo para lá. Eu falei, então vamos buscar as coisas que são de cima. Aí não quis saber de mais nada. Eu disse para vocês que eu era magro, aí me emborquei assim, que ele fiquei só aquele bolinho assim, ó, no chão ali, cheirando pó ali. Depois de 1h30, isso aí não fui eu quem calculei, porque eu não estava nem aí para nada. Depois de 1h30, eu me lembro claramente, como agora, eu fiz uma oração a Deus, em voz alta, só que ninguém ouvia nada, porque era um barulhão só. Eu perguntei, Deus, se essas coisas vêm do Senhor, eu quero que o Senhor me dê um sinal. E continuo orando em voz alta. Aí, sabe o que eu tive a impressão, queridos? Como eu estava emborcado, eu tive a impressão de que eu tinha engatado o meu maxilar aqui, meu queixo, na gola da minha camisa, e estava assim, incomodando. Só que não era isso. A partir desse momento, eu passei a falar um idioma que eu nunca havia falado na minha vida. E que serve para a minha edificação até hoje. Um dia eu estava numa reunião de presbitério. Aliás, para ser aceito, né, em Brasília, eu estava vindo de Macapá. Aí eles já sabiam mais ou menos da história, né, porque acho que eles pesquisam, né? Aí perguntou, o que você acha do dom de línguas? Eu acho que está lá, o que Paulo fala. Está mais não sei o que. Aí lá pelas tantas, não, eu quero saber se você tem, se você fala. Então por que não pergunta? Fica rodeando. Eu tenho e falo. Inclusive já falei aqui hoje. O quê? E quem interpretou? Falei, ninguém, porque ninguém ficou sabendo, está sabendo agora. É para minha edificação. Agora, sobrenaturalmente, o Senhor quer fazer algumas coisas mais, não é o assunto para agora, Ele vai fazer, vai gerar o intérprete e tudo, vai ser beleza pura, mas isso é com Ele. Queridos, a partir daí, o meu ministério foi outro, minha vida com Deus, minha intimidade com Deus, meu ministério, deu uma reviravolta, mudou tudo. E uma palavra que Deus me deu é que isso não era para eu negar nem por 1 hora, para que a verdade se estabelecesse no meio da igreja. É por isso que eu não nego. Quer aceitar? Não aceita, não quer, não aceita. Né? Mas esse é o compromisso que eu tenho com o Senhor. A partir daí, queridos, como eu disse, o ministério mudou, a igreja mudou. Sabe o que às vezes acontecia, queridos, na igreja? Pessoas passavam de ônibus em frente à igreja e diziam para o motorista, pare, preciso descer agora. A pessoa descia, entrava na igreja e se convertia. A igreja ficava de frente para uma praça, só separada pela rua. Às vezes pessoas passavam em frente, se agarravam numa árvore, começavam a chorar e gemer. As pessoas iam lá e perguntavam, o que foi, o que está acontecendo? Não, é porque eu preciso confessar os meus pecados para o Senhor. Não tem ninguém para me ouvir, eu estou falando para essa árvore aqui. Ia para a igreja e se convertia. Coisas diversas que eu ficava sabendo, coisas que eu via. Teve uma que me marcou muito aqui. Como aqui? Só que não tinha aquela parede na frente. Então aqui, eu estou vendo a praça, estou vendo os carros passar. Aí vinha passando um rapaz a pé. Me lembro dele, um cara baixinho, uns 20 anos no máximo.
quando ele chegou na frente da igreja, na porta, assim, do outro lado da rua, ele parou, olhou e marchou e veio direto. Só fez uma pausa lá, veio direto comigo. Falou, pastor, eu precisava dar uma palavra. Eu sou muito cauteloso com essas coisas. Senta ali, amigo. A gente vai conversar. No momento certo eu vou te dar a palavra. Ele foi atraído pelo Espírito de Deus, entrou, ele iria se matar naquela noite e se converteu naquela noite. A igreja, ela precisa ter experiência pessoal com o poder de Deus. Aqui já em Brasília, teve um momento lá que nós convidamos a igreja, olha, vai ter um culto. Sábado vai começar 8 horas, não tem preletor certo, não tem uma programação, não tem nada. Mas vai ter um culto que vai começar 8 horas. Esse culto terminou no final da tarde com a igreja lotada. Teve uma irmã, uma missionária, que é uma bênção até hoje, inclusive quase minha vizinha. Essa missionária, ela teve uma experiência com Deus, que ela deixou de falar em português. Ela não conseguia falar em português. Ela falava outros idiomas. Só que esses outros idiomas, para que ela fosse entendida por eles, ela teria que ter alguém que tivesse tido uma experiência similar com o dom da interpretação. Não era qualquer um. E Deus deu para 2 pessoas, 2 irmãs. Essa irmã, ela ficou muitos dias, eu não me lembro, eu sou ruim para isso, mas assim, coisa de meses, sem falar em português, dependendo de intérprete espiritual para ser entendida. Aí o que aconteceu? Chegou uma irmã lá da esposa de liderança da igreja e confrontou e recriminou aquilo e desprezou aquilo. Sabe o que aconteceu com ela? Ela ficou literalmente muda. Literalmente muda. Por quanto tempo eu não sei. Foi menos tempo, mas por quanto tempo eu não sei. Para que ela entendesse que o que estava acontecendo era o poder de Deus. Não era invenção de ninguém. A igreja precisa ter experiência com o poder de Deus. Mas, meus queridos, eu poderia andar um pouquinho mais nessa linha, mas deixa eu passar, focando mais, assim, a igreja primitiva. Outra coisa fundamental, queridos, que a igreja precisa ter é unanimidade. Oh, queridos, como isso é fundamental. Porque eu já passei momentos muito difíceis no ministério, pastor, por causa disso. Você tem a visão, você quer andar, você quer expandir. Aí se levanta da própria liderança, como eu ouvi, não, eu sou o primeiro a ser contra. Não vai, reino dividido contra si mesmo, não subsiste. A igreja precisa ter unanimidade no propósito, na visão. Se Deus deu a visão para a liderança, para o pastor, a visão não é para ir para boteco, beber cachaça, é coisa viável. Aí eu faria diferente. Você faria no condicional, mas não é você o líder, ele faz assim, ele está recebendo a visão assim, então vá com ele, porque Deus pode certamente estar trabalhando com ele, dentro da visão dele. Ande com ele assim. Uma vez, não foi nem eu que percebi isso, na minha própria igreja.
Um tempo atrás, um pastor de fora que me contou, chegou lá, estava um outro pastor pregando da igreja local, e ele disse, porque o pastor Valmir pensa assim, eu penso totalmente diferente. Eu falei, ele falou isso? Falou. Meus irmãos, como é que vai andar? A igreja que nasceu em Atos, que experimentou esse poder de Deus, perseverava, olha a palavra, perseverava unânime, todos os dias, no templo, no partir do pão, nas orações, em todas as áreas a igreja perseverava unânime. Tem um pensador, escritor, um monte de título por aí, do Nordeste, que depois foi para São Paulo, se não me falha a memória, o nome dele é Nelson Gonçalves. Ele diz o seguinte: toda unanimidade é burra. Aí os burros pegam isso e começam a dissertar. Porque Nelson Gonçalves diz que toda unanimidade é burra. Então, porque toda unanimidade é burra, eu preciso ser do contra. Talvez toda, menos a unanimidade da igreja, a visão da igreja. A igreja tem que ter uma visão só, queridos. Porque daí ela avança, porque estão todos andando na mesma direção. Na mesma linha, no mesmo alvo, no mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Então, esses levantes que às vezes existem, eles não são originários de irmãos, de pessoas, mas são originários do inferno e instrumentalizam pessoas da igreja, às vezes, pessoas de oração, mas que emprestaram por um momento um instrumento que é útil, necessário e que ele usa para adorar a Deus a vida inteira. Por um momento ele empresta para Satanás, que é a própria língua, para usar e fazer uma grande destruição. Por distração ele empresta. Porque a palavra, queridos, em Tiago diz que a língua ela pode ser inflamada pelo inferno. E ela pode colocar em risco toda a carreira da existência humana. Inflamada pelo inferno. A gente precisa ter muito cuidado. Ah, pastor, mas eu não posso dar uma sugestão? Chama o pastor. Fala com ele, compartilha com ele. Se aquilo for de Deus, Deus vai testificar no coração dele, com absoluta certeza. Ele é um servo de Deus, está colocado a serviço de Deus, a benefício da igreja, mas é um ser humano, homem é que somos. Mas não seja aquele levante para andar na contramão do projeto que Deus tem. A igreja primitiva perseverava unânime, todos os dias, no templo, no partir do pão, nas orações, de casa em casa, ou seja, é na célula, é nos momentos de comunhão, é nos cultos no templo, é em todo lugar. A igreja perseverava, não é estar junta hoje e amanhã em pé de guerra, perseverava. E qual foi o resultado de tudo isso? A igreja caía na simpatia do povo e dia a dia o Senhor acrescentava os que haviam de ser salvos. O Senhor acrescentava. Não era aquela vitamina, aquele adubo que você coloca numa planta para fazê-la parir uma fruta ali à força. Não, naturalmente o Senhor acrescentava os que haviam de ser salvos.
Eu já estou indo para o final. Na realidade era para ter ido já, né? Mas assim, outra coisa, queridos, outra coisa que a igreja precisa saber. A igreja precisa saber interpretar as intervenções sobrenaturais de Deus na sua história, na sua vida pessoal e na vida da igreja. Saber interpretar. Olha o que aconteceu quando Pedro chegou lá na porta chamada Formosa. Estava um homem lá, 40 anos, coxo de nascença, pedindo ajuda, e Pedro falou o quê? Não tenho nem prata nem ouro. Em outras palavras, estou liso, mas eu tenho uma coisa, e eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele homem se levantou, andou, entrou no templo, saltando, louvando a Deus. Só que isso deu problema, porque eles foram chamados perante as autoridades. E foi-lhes perguntado, com que poder, ou em nome de quem, esse aí que nós conhecemos, que todo mundo aqui conhece, porque hoje só a título de parentes, você vê gente deixando cadeira de rodas aí na televisão, tudo até lugar, não sei o que, papapá. Você não vê ninguém assim da rua que passa para lá e para cá na sua cadeirinha de roda assim, só gente desconhecida, mas esse era conhecido. Com que poder, ou em nome de quem, esse está ação diante de vós? Queridos, quando eu penso nisso, eu só imagino Pedro crescendo. E acho que na cabeça dele passou assim, caramba, que oportunidade. Que oportunidade. E disse, visto que hoje estamos sendo interrogados a respeito deste homem, eu quero que todo Israel saiba, que todos os anciãos de Israel saibam, que foi em nome de Jesus, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram. Foi em nome dele que esse está curado diante de vocês. Mais para frente diz agora, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas conclama a todos que se arrependam. Isso é saber interpretar a intervenção de Deus na nossa vida. Está alguém no boteco, no prostíbulo, nisso, aqui no mundão aí. De repente, está com a igreja, está com a Bíblia aqui, noutro endereço, indo para a igreja, indo e saindo para a igreja, da igreja. Aí os amigos perguntam, o que aconteceu com você? Está diferente? Não apareceu mais lá, nas nossas baladinhas? Estou vendo você com o livro preto aí, indo para outros lugares, igreja, está diferente, mudou até a roupa, cortou o cabelo bem cortadinho, não foi em qualquer cabeleireiro por aí, para pagar mais barato. Aí, rapaz, é o seguinte, eu estou indo lá porque, cara, mas encontrei um pessoal legal, mas tem uma juventude legal, uns jovens, umas meninas legais, cara, mas é muito legal, e quando a gente está precisando de alguma coisa, eles ajudam a gente, você precisa ver como é maravilhoso. Não! O que aconteceu comigo foi que Jesus mudou a minha história. E que pode mudar também a sua história. Essa é a verdadeira interpretação
da intervenção de Deus na minha vida. É isso que nós precisamos fazer como igreja. Não é nada de que lá é legal, não. É Jesus, a centralidade é Jesus. Porque a igreja transformacional transformou a minha vida. O dia que nós aprendermos a interpretar essa intervenção sobrenatural de Deus na nossa vida, vocês irão ver como fará mudança na vida das pessoas. É porque não tem mais tempo, mas ali está comigo, aliás, estão comigo 2 pastores. Pastor Antônio, fica em pé, pastor Antônio. Esse era botequeiro, pode sentar. O outro, pastor Márcio, esse era cachaceiro. Oh, meus irmãos, se tivesse tempo para esses irmãos darem os testemunhos dele, do que Deus fez na vida deles. Coisa extraordinária. Queria dizer, só para encerrar, as coisas sobrenaturais que acontecem na igreja, esporadicamente, elas precisam, a gente precisa buscar isso, elas precisam revestir de uma certa naturalidade. Ou seja, isso faz parte da vida da igreja. A sobrenaturalidade de Deus precisa ser revestida de uma certa naturalidade. A gente precisa buscar isso de Deus. Na igreja primitiva, com os apóstolos ali, aquilo já estava tão popularizado que a comunidade já entendia que se eles estivessem na cidade, e se eles trouxessem os enfermos, e se esses apóstolos passassem, e o sol batesse ao contrário, e a sombra batesse naquele enfermo, eles seriam curados. Se revestiu de naturalidade. Teve um dia, que eu vou contar só esse aqui, teve um dia, isso foi aqui em Brasília, eu lembrei agora, só para encerrar com esse. Eu estava pregando numa das nossas igrejas mesmo, do ministério, na época era da presbiteriana. Aí, no final, eu era solteiro, no final, uma irmã trouxe uma jovem, me lembro claramente dela, uma jovem alta, loira, muito bonita, e disse se eu poderia orar por ela. Eu disse, posso, mas assim, tem como dizer o motivo assim, específico, quer dizer? Aí ela levantou o vestido assim, e mostrou a perna dela, uma ferida só. Eu quase caio para trás. Se a perna dela tivesse boa, eu teria caído, né? É verdade, moço. Porque oramos ali. Dentro da mesma semana, a irmã disse, pastor, sabe aquela moça? Aquela perna enferma está exatamente igual à outra
que está sarada, completamente boa. Só que esse sobrenatural, ele precisa revestir de naturalidade no nosso meio. Essa é a igreja, essa é a igreja. Só para fechar, queridos, nós estamos abrindo uma igreja lá em Macapá, lá está aberta já. Vou agora em março oficializar lá, empossar o pastor e tudo. Deus tem feito coisa maravilhosa lá. Mas assim, esse pastor que nós vamos empossar lá, ele nasceu dentro desse contexto de muita oração, de muita busca de Deus, de avivamento. E o que eu acho extraordinário é que até hoje ele é esse homem de oração, de busca de Deus, de temor de Deus. E a igreja está lá, crescendo.